o mundo secreto do inconsciente. Isso daqui foi uma matéria de capa da Super Interessante. Vale a pena, isso você sabe que fica no Google, mesmo sendo há muito tempo atrás, acho que tem uns 5 anos, 4 ou 5 anos, mas vale a pena ler. É uma síntese bem feita do que é o inconsciente, e aqui já muito mais pelas descobertas da neurociência, não é? É como aquilo que a gente vem falando aqui, né? Como a neurociência vai... aqui, ó, está dizendo aqui que confirmam a principal teoria de Freud. Aqui as pesquisas confirmam. Vale a pena ler, porque é uma síntese bem feita. Sabe? Essas coisas bem densas, bem... Enfim. Mas o inconsciente, na verdade, eu acho que eu já falei, mas não tem problema nenhum repetir, porque são fundamentos. O inconsciente governa a nossa vida. Esse é o ponto. É tanto que todo o trabalho de um analista com ele mesmo é para... Se a gente quisesse dar só uma aula sobre isso, já daria, né? Mas eu vou deixar essa aula devagar. Então, vamos lá. O inconsciente, ele, só recapitulando, ele tem os padrões de relacionamentos afetivos e amorosos. Isto é fato, ponto. Né? Mas, vamos lá. Todas as escolhas que a gente faz, a escolha amorosa, pelo bem ou pelo mal, as escolhas de relacionamentos, escolhas espirituais, religiosas, escolhas profissionais, quando é escolhido pela pessoa, quando não é imposto pela circunstância, né? É uma escolha inconsciente. Na verdade, todo o trabalho do analista é para encontrar um ponto de equilíbrio entre a consciência e o inconsciente. Os dois não devem ser vistos como opostos, e sim como complementares, porque eles são complementares. Quando a consciência se torna o oposto do inconsciente, ou quando o inconsciente se torna o oposto da consciência, aí você tem um conflito instalado, um conflito psicológico de proporções gigantescas. Gigantescas. Então, é muito interessante, é muito conveniente, assim como a gente viu na aula de quarta, que é preciso dialogar com a sombra, mas mais importante do que dialogar com a sombra é dialogar com o próprio inconsciente. É tentar ouvir a linguagem, os sinais, as pistas que ele vai nos dar. E ele vai nos dar não só pelo sistema de relações que nós mantemos, pelas repetições dos erros, né? Mas ele vai nos dar também por meio dos sonhos e das artes em geral. O Freud achava que o inconsciente tinha mais ou menos 60% de influência na vida consciente. O Jung achava que era 70%. A neurociência avalia que é 90% de influência na vida consciente. Qual é a diferença de uma pessoa psicanalizada para uma não psicanalizada? É que a não psicanalizada, dentro do senso comum, ela vai encarar os eventos ou como destino, ou como sina, ou como sorte, ou como azar. Então, a mulher do dedo podre, já ouviram falar nisso? A mulher do dedo podre, né? Ah, mas eu sou a mulher do dedo podre. Aí, quando você analisa esta mulher do dedo podre, você vai ver que tem uma dinastia de relações e comportamentos semelhantes do parceiro e dela com o parceiro. Então, não existe dedo podre. Na verdade, você está falando de um padrão de comportamento, de uma busca ou de uma falta que existe ali, que esta pessoa está tentando preencher, não é? Com alguma outra pessoa ou com outro sistema de relacionamento.
Bem, e o que acontece quando eu me torno consciente do meu inconsciente ou quando eu dialogo com o meu inconsciente? Primeiro que é impossível tornar todo o inconsciente consciente. Teoricamente e concretamente, absolutamente impossível. Mas até onde isso é possível, aí eu vou citar o Jung aqui, porque o Jung escreveu no final da vida dele, lá naquela obra autobiográfica Memórias, Sonhos e Reflexões, e também no Homem e seus Símbolos, ele diz: eu sou o inconsciente que se realizou ou que se tornou consciente. O que acontece quando eu consigo perceber que um comportamento meu repetitivo ele tem uma função inconsciente? Na verdade, ele tem uma ação do inconsciente. O sintoma gerado por aquele comportamento se dissolve, a mente se reconfigura, como a gente já viu aqui, para a melhor condição possível. Por exemplo, alguém diz assim: eu tenho medo da morte. E aí eu vou jogar a bola para vocês aí, porque nós estamos formando analistas aqui. O que é medo da morte? Quando o sujeito tem medo da morte? Eu suspeito, tomando por mim, por exemplo, eu teria medo da morte se eu fosse um frustrado. Eu tenho, não vou dizer que eu não tenho medo da morte, né? Porque, enfim, mas eu tenho menos medo da morte porque eu já realizei bastante coisa, né? Então, meio que fez sentido a vida que eu levei, né? Empatou o jogo. Pode É, ser por falta de significado da existência? mais Falta ou de menos seguir. por aí mesmo. Isso. Vamos montar aqui. O Alex está certo, você também. Mais alguma coisa? Eu diria que Quando- é a falta de compreensão de uma questão mais transcendental. Isso é o medo do limite do tempo e do espaço. Rafaela. Quando você está numa situação, tipo assim, quase morrendo, né? Uma doença ou um lugar que está muito perigoso, eu acho que eu, sinceramente, mesmo eu sabendo que a transcendência, eu acredito, né? Que eu transcendo e tudo, mas assim, eu acho que eu não sei como eu lidaria com uma situação de emergência, assim, que eu Muito estivesse bem, morrendo. muito bem colocado, mas aí você está colocando você está colocando dentro de uma situação saudável e natural, que é a defesa da vida diante do risco da morte. E aí o ser humano luta tremendamente para preservar a vida. Mas você pega um jovem ou uma jovem, vamos lá, eu vou aqui, não tem nada a ver com ninguém daqui, vou falar uma idade aqui, 30 anos de idade, 25 anos de idade, 30 anos de idade, e aparentemente está tudo bem, né? Ele tem tudo aquilo que precisa para se desenvolver, se desabrochar como pessoa, e aí, de repente, ele tem um medo neurótico da morte. Esse medo da morte, no fundo, é medo da vida, não é medo da morte. Assim como o medo de dormir ou de morrer dormindo, pasmem, não é medo de dormir nem de morrer dormindo. Assim como o medo do escuro em adulto também não é medo do escuro, é medo do inconsciente. E a maioria das pessoas sofreram um processo tão significativo e tão radical de dissociação que elas morrem de medo do inconsciente. Eu não vivi isso porque eu fui criado de uma forma, eu vou trazer uma experiência pessoal muito interessante que eu já falei, eu falo porque eu falo como homenagem aos meus ancestrais. Mas dentro da configuração da constelação que me criou, eu fui criado por uma avó índia. Então eu fui criado no meio da mata. Era a avó índia e um avô dono de engenho. Imagina,
Para minha avó, a morte era algo absolutamente natural. É tanto que aquela volta que eu faço lá, que eu convivo 80 dias com os terenas e 80 dias com os quilombolas, mas especialmente com os terenas, e também com os quilombolas, porque os quilombolas vivem na foz do Rio Amazonas, mas com os terenas, era uma tentativa de resgatar minhas próprias raízes, não é? E aí eu vou para lá e converso com os anciãos terenas, e para eles a morte é a coisa mais natural do mundo. Não tem o aspecto da tragédia. Tem o aspecto da tragédia a morte do filho, do neto, da criança, do adolescente, do jovem ou do jovem adulto. Mas a morte do ancião olha como eles entendem. Eles saíram da Mãe Terra, faz todo esse percurso da existência humana e depois se reintegra à Mãe Terra. E para nós ocidentais, a morte tem um sentido trágico. E nem Da aquela tragédia. frase, todo mundo, você pergunta, você fala do crente, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer ir agora, né? Sim, é claro, é natural e é saudável, como a Rafaela falou. Eu, pessoalmente, se precisar, vou lutar até o fim pela minha vida. Mas eu entendo a morte a partir dessa tradição indígena que eu recebi e com o cristianismo que eu conheci ainda criança, pela minha mãe, da seguinte forma: eu saí do coração de Deus e um dia eu vou voltar para lá, e o grande problema é que eu vou fazer no intervalo. Mas, realmente, eu estou sendo bem honesto com vocês. Não tem mais o sentido da tragédia. Já teve, já teve, mas não tem mais. Por quê? Porque eu não tenho medo do meu inconsciente. Pelo contrário, eu tenho um desejo muito grande de conhecer todos os aspectos da minha psique que me são desconhecidos. Porque são esses que eu devo temer. Eu não Deixa eu devo tirar, temer. deixa eu só questionar uma coisa, então. Fica à Uma vontade. pessoa, principalmente os que são mais workaholic e tudo mais, agitados, essas pessoas elas podem ter, na verdade, assim, a dificuldade que muitos deles têm de dormir é a dificuldade de lidar com o inconsciente, que é aquela situação que a gente fala, né? Pelo menos na hora que eu vou dormir, boto a cabeça no travesseiro e estou tranquilo. Então, representa essa dificuldade de lidar com o inconsciente, a pessoa que não consegue dormir ou É, não? exato. Ele não consegue, porque, vamos lá. É o que eu falei, eu só espero que vocês não fiquem muito presos ao conteúdo em si, né? As minhas assistentes lá estão apavoradas porque elas falam assim: o senhor publica uma aula e dá outra. Eu estou me lixando para isso. Desde que a gente aprenda e aprofunde, né, a gente vai seguindo o roteiro, né? Mas, na verdade, a mente, quando você está acordado, você tem sonhos, fantasias e, eventualmente, um contato com a realidade, que é eventual mesmo, né? Mas quando você dorme, literalmente, é como se você saísse do mundo consciente e mergulhasse no mundo inconsciente. Mesmo os que não lembram, que não tenham problemas patológicos, eles sonham a noite inteira. Por quê? Porque a mente ela não pode parar. Então, ela continua funcionando do lado de lá. Não é do lado de lá como metáfora, né? Porque, na verdade, é do lado de cá. Quanto mais você mergulha no inconsciente, mais mergulha em si mesmo, né? Mais mergulha em si mesmo. E aí você vai ver, às vezes, a rigidez da consciência é tão grande que o sujeito sequer lembra de nenhum sonho. Nenhum. Eu não lembro do sonho. À medida que o campo da consciência vai afrouxando, não só as fantasias vão emergindo, como os sonhos vão emergindo, não é?
Os sonhos acordados também, e eu vou falar, não me queiram mal, eu vou usar a palavra demônio aqui, não no sentido bíblico, né, que eu respeito muito, mas no sentido psicológico, grego. Os daimons, que é assim que os gregos chamavam, antes do cristianismo, os gregos usavam a palavra daimon, que deu origem a demônios, para falar das coisas que perturbavam a pessoa e que não era fora dela, que era dentro dela. Olha que curioso. Então, à medida que eu conheço os meus daimons, os meus perturbadores, e eu me vou conhecendo e aceitando como natural, como parte de mim, eles vão se acalmando. E aí dormir não é um problema. Não é um problema. É claro que, dentro de uma sociedade tecnológica e pós-moderna como a gente vive, a gente perde o sono por muitas razões. Uma delas é a luminosidade, que a cidade é iluminada até de noite, não é o barulho. A gente só percebe o barulho de São Paulo quando viaja. Já perceberam? Ou de Nova York, ou de outra cidade grande como o Rio, quando você desembarca no aeroporto, é muito barulho. Mas, tirando tudo isso, uma situação natural, você vai para um lugar onde a iluminação ainda é natural e escurece à noite, naturalmente se dorme. A não ser que tenha algum problema sério, real, uma ruptura da rotina por um acidente, por uma perda, mas, em geral, você vai e vai. Por quê? Porque você está em paz com você mesmo. Quando alguém fala, eu estou em paz comigo mesmo, ele está em paz não é com a consciência, como as pessoas pensam, é com o inconsciente. A consciência não perturba tanto ninguém. Você tem controle sobre ela. O que perturba é o que emerge das profundezas da mente humana. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Então, quando que eu sei que características, né, existem em mim ou comportamentos que determinam que eu tenho medo do inconsciente? O que difere uma pessoa que tem? Quando aquele comportamento ele adquire, muito boa a sua pergunta, quando ele adquire o caráter do luminoso, do extraordinário ou do terrível. Uhum. Às vezes, o que passa para o inominável? Como é que o inconsciente se manifesta? Pelo mistério, pelo luminoso, não é? A palavra luminoso, na verdade, é uma tradução alemã do Shekinah, da manifestação do misterioso, não é? Que é uma palavra lá do Velho Testamento, manifestação da glória de Deus. Aí, na psicologia, é o Shekinah, aqui é o luminoso, né? O luminoso, quem cunhou essa palavra foi Rudolf Otto, na obra O Sagrado, que é uma obra monumental, embora ela não tenha 100 páginas, que ele fala deste sagrado, não do sagrado, mas do sagrado do inconsciente, né? E quando isso brota de lá, tem o caráter do luminoso, que é daquela coisa fascinante, misteriosa, ou terrível, insuportável. Como, por exemplo, os medos. Como, por exemplo, os estados alterados, dissociados da consciência, não é? Como, por exemplo, os sonhos perturbadores ou estados emocionais perturbadores. Tudo aquilo que, em geral, e aí, novamente, eu vou falar aqui, que eu estava pensando, eu vou até gravar um vídeo amanhã sobre isso, eu sou psicólogo e creio em Deus. Porque toda vez que a gente vai falar em Deus, a gente tem que pedir desculpa para as pessoas, já perceberam? Ateu não pede, mas a gente tem que pedir, olha, eu quero falar aqui, que eu estou me desculpando. Até esqueci o que eu ia falar, não é? Quando você
quando tem este estado, não é aí alterado, né? Essa coisa, né? Eu ia falar. E aí, com todo respeito à crença, à fé e à espiritualidade de vocês, né? Mas a maioria das coisas que as pessoas atribuem a espíritos especialmente, são projeções do inconsciente dela. É mais fácil atribuir ao espírito, por quê? Porque o espírito concretiza o fato e está fora. Difícil aceitar que o problema está aqui dentro, né? E eu tenho que encará-lo como meu, não é? É melhor acreditar que a pessoa sofreu algum evento externo, que lá nas nossas primeiras aulas lá, né? Então, voltando aqui para o texto, estes padrões das memórias explícitas e implícitas, porque aqui você tem a consciência e o inconsciente operando conjuntamente, né? Talvez sejam mais comuns na vida do que imaginamos. Passe para a próxima geração. É uma observação característica da minha avó materna. Eu também falei da minha aqui, eu nem tinha lido o texto hoje. Deve estar já no meu inconsciente o texto, né? Quando eu gostava de agradecê-la por um presente. Lembro-me com grande clareza, a primeira vez que ela me disse isso durante nossa viagem de volta das minhas primeiras férias. Resumindo, eu reconheci um modo fundamental de ser e de se relacionar que minha avó e minha mãe, por mais que tenham convivido na Inglaterra, por tantos anos foram adquirindo com seus adorados aiás, que eram seus cuidadores primários, os carregadores, né? O trabalhador, né? Em espécie de mordomo, empregada doméstica lá da Índia, e que eu, por sua vez, havia adquirido a partir deles. O folículo, na verdade, inferior, lá do cérebro, onde as impressões, voz da mãe ou do principal cuidador é armazenada, também está perto das zonas de convergência, recebe e integra diferentes inputs de diferentes áreas do cérebro e produz um mapa virtual do ser interior e exterior. Sabe, na nossa cultura, nós não usamos a expressão passe para a próxima geração. Sabe qual é a expressão que a gente usa? Isso é sagrado. Todas as vezes que a gente usa essa expressão, a gente está tentando passar para a próxima geração o inconsciente coletivo, né? A gente fala assim, olha, comer à mesa é sagrado. Vocês já ouviram alguma coisa assim? A família é sagrada. Oi? Sim, é comum, né? Ninguém come, pelo menos na minha casa, nem meus netos comem sem camisa. A gente já ensinou a todos eles que comer é sagrado. Então, é verdade, às vezes está sem camisa jogando, aí vai jantar, vou vestir a camisa. Tá bom. Por que você vai vestir a camisa? Porque eu sei que a mesa é sagrada, né, vô? Já meteram na cabeça dele que deve ter sido eu e todo mundo. E essas coisas, elas passam como automáticas. A gente não percebe. Quando você coloca na instância do sagrado, é uma forma de perpetuar aquele valor, aquela cultura, aquele símbolo para a próxima geração. Ele não terá mais como se livrar dela. Não sei o que está acontecendo aqui. Consegui. Bom. Lá podem estar esculpidas no inconsciente, né? Muitas das nossas primeiras experiências. Essas experiências vêm através da voz, vivência da nossa mãe e as vozes dos entes queridos que as deixaram gravadas dentro de nós. E aqui, novamente, eu peço desculpa e licença se isso vai interferir com a vida de alguém aqui, ou concepção de mundo, ou de si mesmo. Mas a questão é que estas vozes, não é, que nós carregamos,
sejam elas quais forem, elas foram implantadas em nós pelos primeiros relacionamentos. Quando você tem... Oi? Essa é a pergunta. Ah. Isso é por meio de relacionamentos ou é Isso. quase que herdado de uma geração para outra, mesmo que não houve convivência? Olha, quando vocês lerem esse livro que eu dei para vocês aí, como parte aqui do curso, vocês vão descobrir lá que, na verdade, são as duas coisas, não é? Mas, como a gente já viu isso exaustivamente lá atrás, a gente pode pensar assim: o que pega, então, nas comunicações que nos fazem? Não é tanto a palavra em si, é a emoção e o sentimento que essa palavra carrega. Aí eu sempre lembro da minha avó índia, que ela olhava para mim, ela sempre falava isso para mim, falava: você nasceu iluminado. Isso eu acordei para o mundo ouvindo isso. Se isso é falso ou verdadeiro, eu não sei. O problema é que eu acreditei nisso. Eu acreditei mesmo, literalmente, assim como eu me sinto, como eu me vejo, que é a questão da construção. Olha, essa é a base da construção da autoestima. Professor, Oi. aqui tem um neurocientista aqui nos Estados Unidos chamado Dr. Joe Dispenza. Tem. E ele fala que, em relação a essas vozes, ou até mesmo a estrutura psíquica, que até no desenvolvimento da criança, na barriga da mãe, a estrutura neural dela é modificada com a maior chance de sobrevivência de acordo com o ambiente que ela está sendo gerada. Isso, a estimulação precoce, não é? Então, isso é fascinante. Isso é fascinante, né? Pais, homens. As mães vivem isso visceralmente, né? Mas pais que curtem os bebês, sabe, por exemplo, a partir do 5º mês de gravidez para cima, o bebê, por exemplo, quando o pai interage com ele, o bebê já manifesta alegria com a presença do pai e fica excitado emocionalmente. Quando o pai é violento, o bebê chora também. Quando a mãe é espancada e o pai age com agressividade, o bebê chora lá no ventre materno. Mas eu queria chamar a atenção para essa história de que aí a gente pode pegar aqui, quiser fazer um cruzamento aqui com o Vygotsky, né? Especialmente Vygotsky, que vai falar, e também é o Vygotsky que vai falar, daquele momento egocentrado em que a criança tem que internalizar as palavras para ela poder falar depois, que a palavra ela é introjetada, né? Mais pela linha construtivista, sócio-histórica, a gente vai encontrar essa afirmação em Vygotsky, em Leontiev, por exemplo, que é outro russo importante, e no Piaget, com toda certeza no Piaget. Eu estou chamando a atenção, olha o peso desta afirmação que esta mulher vai fazer. Em suma, somos compostos de vozes de um passado distante, ecoando de geração em geração de forma muito particular. O que eu vi e reconheci de forma tão vívida e alegre nesta ocasião eram vozes felizes, que é o meu caso com a avó índia, e com meu avô também. Mas o que dizer sobre aqueles cujos primeiros encontros foram com o medo, vozes hostis, vamos colocar mais coisa aqui, agressivas, não é? Desinteressadas ou apáticas. Assim como eu internalizei, assim como ela internalizou aquela voz maravilhosa da avó, e como eu internalizei a voz maravilhosa da avó, alguém pode internalizar uma voz, né? Bem estranha, bem diferente. Eu fui vizinho de uma mulher, ela fazia bolo e ela morava numa casa
Eu morava num sobrado, na parte de cima do sobrado, sobrado bem grande, no Rio de Janeiro, e ela morava numa casa de fundo, e ela fazia bolo, e ela tinha uma menina, e ela falava para a menina, você é burra, mas ela falava já desde cedo, a menina já acordava com isso, você é muito burra, você puxou o seu pai, você é burra, você é muito burra. E essa menina, invariavelmente, repetia de ano. Eu sabia porque eu ouvia toda a história, porque elas gritavam lá e eu ouvia do sobrado. E eu sou psicóloga, então eu transformei aquilo numa coisa de observar, 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 observar. Lá pela 8ª série, não sei como aquela mulher foi chegar até mim, mas ela chegou até mim e falou, minha filha não tem jeito. A minha filha, ela faz cada série em 2. E eu fiz uma avaliação voluntária, gratuita, para a filha dela, que ela não podia pagar. E depois eu dei uma devolutiva para ela, que ela tenho certeza que ela nunca vai esquecer de mim, enquanto ela viver. Eu falei para ela, mas a sua filha está vivendo para cumprir a sua profecia acerca dela. Mas como assim, doutor? Falei, você grita aos 4 ventos que ela é burra. Imagina a tua voz ecoando na cabecinha dela. Não é o que ela diz aqui? Não é? E aí, depois que a gente cresce, aí as vozes interiores elas passam a ser autônomas. A gente já não liga mais a ninguém. É como se elas fossem nossas. Mas, na verdade, foram chips que foram implantados ali em nós que são autônomos. Só uma pergunta. Pois não. Por exemplo, o fato dessa mulher ficar chamando, xingando a filha de burra, tipo, ela faz isso porque ela não consegue se resolver com ela mesma, ou tipo, ou outra voz, a avó da mãe dela, talvez, não sei. Ela foi, isso aí é o que eu chamo de trauma transgeracional. Ela foi tratada assim. Involuntariamente, inconscientemente, pais que, dentro desse modelo que a gente está vendo aqui, né, se são padrões de comportamentos, filhos maltratados, em geral, maltratam. É só ver o seguinte, filhos de pais que agridem mulheres ou mães que agridem homens, naturalmente eles agridem as suas mulheres. É muito difícil não fazer isso, por quê? Porque é um comportamento inconsciente automático. É preciso passar por um processo de psicoterapia para compreender que, na verdade, ele pode até nem querer fazer isso. Sabe aquela pessoa do bem que ela não quer fazer, mas chega um momento que ele bota tudo. Se você for recriar a infância dele, ele está reproduzindo exatamente aquilo que fizeram com ele num determinado momento da vida. Daí, a análise servia exatamente para quebrar esta cadeia que eu vou chamar de dinastia da neurose, que, na verdade, essa palavra é do Freud. A dinastia do comportamento neurótico. Essas pessoas sofreram violência, eu não estou aqui justificando-as, e elas passam a violência à frente, né? Existe uma obra escrita por algumas brasileiras que fala disso não do ponto de vista da psicanálise, mas a obra é maravilhosa para entender. Não vou lembrar o nome delas, que eu li tem 30 anos. Fiquei fascinado pela obra, a obra existe aí no mercado, é A Síndrome do Pequeno Poder. Como o abuso ele é transferido geração após geração. E é com esse conceito que eu trabalho lá no livro que vocês receberam, do trauma transgeracional. Mas o que é transgeracional não é só o trauma. Também as experiências positivas. Aquela, né, assim, modéstia à parte, o que eu conheço de música, eu conheço estilos de música, enfim. É difícil para eu fazer uma playlist, porque eu conheço muitos estilos de música. Eu sou filho de músico, meu pai era músico.
Então, eu já abri os olhos no mundo musical. Está entendendo o que eu estou falando? Isso não foi passado, não foi uma construção intencional, foi uma construção inconsciente. Não é intencional. Então, isso tanto serve para o que é bom quanto para o que é ruim. Neste caso aqui, das vozes interiores, aqui, a gente vai... Me cobrem para eu tratar disso numa outra aula, que não cabe hoje, né? Mas o melhor método para tratar... Porque, assim, essas vozes interiores, repetidas, elas são introjetadas e elas ficam autônomas. Depois elas equivalem a uma auto-hipnose. Quem descobriu isso, na verdade, foi Milton Erickson, um grande psiquiatra. Então, a melhor forma de tratar e resolver esta herança pesada é com o transe ericksoniano. A análise tradicional não dá conta. Nossa, isso, mas a psicanálise e a psicologia analítica não usam o transe ou usam? A analítica usa. Não usa a hipnose. Sim, tem uma diferença. É uma diferença. Então, o que é a psicanálise? Então, a psicanálise é ineficaz nesse caso? E qual é a diferença? Eu acho que a psicanálise é ineficaz e aqui o TCC é mega power eficaz. É? É. Por quê? Porque eles são práticos. Eles dizem assim, ó, nós vamos substituir essa voz que está aí dentro por outra. As crenças nucleares, né? Isso. Não, quando Doutor, se fala, alguém é... Bertone. qual a diferença entre os dois? A hipnose e o transe, eu não sei. O Eu transe... ia perguntar isso agora também. Eu sou fascinado pelo transe ericksoniano. Porque o transe, ele não precisa você usar assim, um estímulo para o sujeito mergulhar no inconsciente. Ele não precisa, ele não usa isso. No transe, você usa as parábolas, as metáforas e o diálogo interno. Né? Eu entendia que na hipnose você perde a consciência, no transe não. Isso, não, no transe não. Eu aplico o transe. Eu entendo o transe, né, vê se eu estou certo, como um foco profundo só. Eu não perco a consciência, eu estou só muito focado em algo. Isso, você está muito focado em algo e conduzido pela habilidade de alguém, não é? Mas você não vai perder a consciência em momento nenhum. Mas voltando lá para a questão do que consegue quebrar essa dinastia da neurose, que eu achei esse nome sensacional. Mas é mesmo. Freud. Até então eu tinha entendido a TCC como algo mais superficial, porque ela não mexe com o afeto, aquela libido essencial da psicanálise, né? Eu falei, a TCC é ok, ela muda o comportamento, ela pode até mudar aspectos da cognição, mas ela não cura lá dentro aquela libido, aquele afeto, aquela energia. Mas você está dizendo que ela resolve. Resolve. Por exemplo, aqui, por exemplo, eu posso pedir, como a partir do TCC, né? Me faça pinte seu autorretrato num texto. Aí o sujeito pinta o autorretrato. Se ele tiver autoestima baixa, o ego ferido, essas vozes horríveis, ele vai pintar de uma forma extremamente negativa. Eu posso pegar esse texto dentro do TCC, não sou TCC, estou aqui dando um exemplo. O que o TCC faz? Ele vai pegar esse texto e mudar tantas vezes quanto forem necessárias
até o sujeito incorporar essa nova versão de si mesmo. Então, em se tratando de vozes interiores, no caso, que aqui você tem as vozes subjetivas, inconscientes, não é? Que deve ser exatamente essa atração que eu tenho pela música, tremenda que eu tenho de ouvir. Eu escuto, eu dou ouvindo música desde adolescente. Alguém fala assim, por que isso? É claro que é o meu pai que está ali, não é? Tocando. Meu pai tocava todos os instrumentos de corda, do violoncelo ao violino. Eu fui criado nesse ambiente. É claro que isso aí está na minha alma, escrito na minha alma, não é? Mas imagine que alguém escutou a vida inteira violências, ofensas, humilhações, enfim. Ele se torna adulto e esses pensamentos aparecem como autônomos, já sem referência a alguém. Com certeza são referenciados a alguém, mas eles já são aparentemente conscientes, sim, mas não são conscientes, porque você não tem controle sobre eles. Aqui você já tem, na verdade, um hábito terrível da mente que só pode ser resolvido ou por uma técnica sofisticada, que é o transericksoniano, ou por uma técnica simples de substituição de pensamentos. Faz sentido? Professor, no processo de coaching, né, muita coisa também, embora faça, né, é uma das ferramentas que eu uso, mas eu não concordo com muita coisa. Não, mas o coach tem seu lugar. Mas tem um processo de repetição, né, que é como se fosse um mantra. E eu sempre falo que muitas vezes não funciona porque a mente consciente fala uma coisa e há uma repulsão da mente inconsciente. Então, é meio que você está forçando. Até que ponto você sabe que aquilo está sendo benefício ou não? Porque às vezes você está forçando algo que você realmente não acredita. É igual você fazer uma meta muito alta que você queira alcançar, só que é muito aquém daquilo que da sua autoestima, a sua autoimagem, ou da possibilidade de crença que você acredita ser possível alcançar. E aí você fica repetindo aquilo ali só como um mantra. E aí é quase que um auto-engano, né? É um auto-engano. Se não houver o diálogo entre consciência e inconsciente, é auto-engano. Tá entendendo? Essa coisa de que eu vou gerar a cura com mantra, né? Não. É muito mais difícil do que isso, mas é possível. Essa imagem aqui é exatamente para mostrar, né, que, na verdade, quando ela fala do corpo folicular que está aqui, né, aqui ela diz o seguinte, que esses modelos, esses mapas, essas vozes, elas estão naquela parte, né, mais profunda do cérebro. Não é superficial. Que corresponde exatamente à maior dificuldade para resolver o problema. Esse que é o cérebro reptiliano? Isso, o cérebro reptiliano. Então, você está me dizendo, mestre, que a cura, né, vamos usar essa palavra, Sim, vamos. ou a eliminação do sintoma, de uma forma um pouco mais técnica, ela vem da integração do consciente com o inconsciente. Sempre. Do diálogo e da harmonia dessas duas estruturas dentro da pessoa. Se a pessoa consegue lidar com essas pulsões do id, não sei se a psicologia analítica fala em id também, mas vamos falar de pulsões do inconsciente. Pulsões do inconsciente,
Se ela consegue minimamente compreender as pulsões, entender minimamente as origens dos seus comportamentos repetitivos, dos seus vieses comportamentais, se ela entende isso, mesmo que ela considere isso inadequado, ela começa o processo de cura e de integração. Sim, isso. E se ela tiver a capacidade de duvidar dessas vozes, não é? Perfeito. Duvidar, né? Que, na verdade, é o papel do analista. Um longo processo de análise, o que faz? Como de supervisão também. Depois de um longo processo de análise ou de supervisão, eu internalizo o meu analista e internalizo o meu supervisor. E aí eu vou sempre ter aquela voz diferente ali, com uma perspectiva diferente. Alguém chega assim, olha, eu entrei na... vamos lá, vou contar 2 casos assim, muito interessantes. Né? Um caso muito interessante, alguém fala assim, isso é verdade, né? Eu entrei na universidade, passei no vestibular, eu só tiro nota alta, mas na hora de escrever me dá um bloqueio emocional. Aí essa pessoa não dorme na véspera da prova, chora copiosamente, sofre terrivelmente, e aí vai lá e faz a prova e tira nota boa. Aí, qual é a sua dificuldade? Bom, tem raciocínio lógico, cognição, memória, de médio para cima. Não é genial, mas também não é de médio para baixo. As pessoas sentam, contam essa história e eu pergunto para ela assim, mas antes de você, quantas mulheres entraram na universidade? Ela fala, eu sou a primeira da minha família. Não precisa dizer mais nada, precisa. Aí você já rastreia as possíveis crenças que estão introjetadas no inconsciente dela. Sim, e ao mesmo tempo você já dá um feedback extremamente positivo, porque você fala assim, mas no seu caso é extremamente natural. Por que, doutor? Isso é horrível. Você não sabe o que eu sofro. Sim, mas você vem de uma cultura oral, de tradição oral, e você é a primeira mulher de milhares de gerações de mulheres que rompeu com essa tradição e está tentando construir uma tradição escrita. Não vai ser fácil, mas não é impossível. Professor, poderia dizer, não sei se eu estou viajando demais, poderia dizer aí que por essa consciência coletiva, né, dessas vozes que vêm, é uma cobrança, entre aspas, dessas vozes coletivas para ela? Que Olha, não é não. Quando ela decidiu fazer, esta pessoa decidiu ir à luta e estudar, ela era de uma comunidade e todas as pessoas da comunidade lá no Rio diziam para ela, mas as mulheres desta comunidade não vão para a faculdade. Elas se tornam empregadas. Elas têm que aprender a lavar, passar e servir. Ser boas mulheres e ter muitos filhos. E estudar... Aí o inconsciente sabota... Isso! E estudar é para loucos. Você já viu que todos que estudam demais são loucos? Você sabe que na periferia de São Paulo e do Brasil, a periferia aqui não é negativa, estou falando da periferia econômica e social, este modelo circula até hoje? No Rio também, professor. No Rio também. No Rio, eu morei 20 sem anos falar, lá. Quem estuda demais fica doido. E aí, como, na verdade, ela está ouvindo as vozes, não é?
E aí é preciso que o analista desperte uma outra possibilidade de voz. A diferença entre nós e o hipnotista é que o hipnotista ou o positivista, no sentido de autoajuda, vai dizer: você pode, você consegue. Você pode, você consegue. Você pode, você consegue. Eu não acredito nisso. Todo dia no espelho, né? Fala É todo dia no isso. espelho. Oi. Olha no espelho e diz: você é o cara, né? Mas... A Rafaela, eu sou muito brincalhão, né? O que vai acontecer se eu olhar no espelho e dizer: ó, você é alto, moreno e bonito? Não vai, eu sou mais gordinho e feio, então não vai adiantar nada. Então, assim, não vai resolver coisa nenhuma. Mas o que eu posso dizer? Mas será que você não está nesse estado porque você está rompendo com toda essa tradição de mulheres? E, naturalmente, você quer voltar para lá e viver com elas? Aí, lá não, 10 sessões depois, ela traz a mesma coisa, e aí eu falo para elas assim, para elas sim. Eu falei elas porque geralmente isso é uma história de muita gente, né? Aí eu falo assim, mas o que seria natural na sua situação? Casar, ter muitos filhos, me tornar uma excelente empregada doméstica e servir. Isso é que é o natural? É. O que esforço você teria que desprender para ser assim e viver assim? E nada contra ser ou viver assim, né? Nenhum. Bom, então você está me dizendo que vai precisar de um esforço muito maior para aprender a escrever um texto científico. É. E o que há de errado nisso? Nada. Então, na verdade, aí, quando lá na hora da prova, quando bater aquela neura toda, geralmente ela vai ouvir a voz do analista dizer assim, mas na verdade isso aqui é por causa de toda uma ruptura de uma tradição, não é por causa da minha incompetência. E aí ela pode começar a ouvir uma outra voz. Professor, também tem a ver com os ideais de vida? Os ideais, né? A cosmovisão do mundo, aquilo que o Eduardo aqui já falou, com padrões altíssimos que o sujeito, que a geração anterior construiu para ele exatamente porque fracassou. Fracassou. Um dos vídeos que eu vou gravar amanhã, se Deus permitir, é por que os jovens estão deprimindo. Nós, da minha geração, não conseguimos dar conta do mundo e a gente agora diz que vocês são responsáveis pela ecologia, pela vida, pela manutenção da vida, né? Vocês têm que não só vocês têm que literalmente salvar o mundo. Mas por que tem essa responsabilidade, né? E isso é passado de uma forma tão sofisticada, não é? Vamos dizer assim, voltando lá àquela moça, quando ela passou na universidade, ninguém da comunidade dela comemorou. Eles ficaram de luto. Porque, no fundo, eles sabiam que ela iria embora dali anos depois, que foi o que ela fez. Por uma série de razões. Arranjou um trabalho numa outra situação que não precisava ficar dentro do trem para chegar lá, e ela mudou, mas por funcionalidade. Ela nunca saiu da comunidade. O coração dela nunca saiu de lá. E nem deve, porque lá é onde ela viveu, nasceu e se criou, onde ela está. Mas isso é muito sofisticado, sabe? É muito sofisticado, e para encerrar a aula de hoje, é preciso ter este ouvido sensível
para começar a perceber que muitas das vozes que eu carrego, boas ou ruins, nem são minhas, que é o que eu trato no livro lá. E o problema dessas vozes não é necessariamente a palavra, é exatamente o conteúdo emocional. Por exemplo, quando ela passou no vestibular, que aquela comunidade não elogiou, não abraçou, nem o pai, nem a mãe, nem... Na verdade, o que ela ouviu é: você acha que você vai sobreviver lá? Eu orientei diversas meninas aqui de pesquisa e de iniciação científica aqui no Mackenzie, né? As que vieram do Enem. E aí elas disseram a questão do preconceito para quem veio do Enem, da comunidade. E sabe que conclusão que elas chegavam aqui no Mackenzie? Até o ano passado. Eu orientei isso até o ano passado. O caso do trauma transgeracional, né? Eu orientei iniciações científicas mais diversas. É que elas aqui têm um preconceito por estarem aqui e não serem desta classe social. Elas são discriminadas muitas vezes por alguns alunos e por alguns professores. E lá na comunidade, elas passam a ser discriminadas por estarem aqui. Já pensaram nisso? É muito doido, né? E aí, depois, chega na hora da prova, o que vai acontecer? Eu vou travar. Por quê? Eu nem atendo a expectativa do professor, que quer um texto científico, e eu tenho a sabedoria da vida, mas não sei escrever ciência, porque ninguém na minha comunidade sabe. E eu não atendo a expectativa da minha comunidade, que está esperando que dê tudo errado e que eu volte, que lá é meu lugar. E aí, se uma menina dessas travar, tem alguma coisa errada com ela? Não. Bom, gente, a gente fica por hoje aqui. Se tiver alguma pergunta, aí, como eu já avancei na hora, eu vou falar igual aqueles filmes americanos, fale agora o cálice para sempre. Eu tenho, só para rapidinho, em relação na verdade, a relação do inconsciente com o consciente, eu estava lembrando aqui que eu li um livro do Sêneca, que ele fala da importância do ócio, que para a pessoa manter uma espécie de equilíbrio. E assim, qual é a importância disso para o equilíbrio? Isso influencia, no caso, o ócio ele ajuda a equilibrar, o ócio no sentido grego, lógico, né? Ele ajuda a equilibrar essa sobrecarga do inconsciente de quem não tem aquele tempo para, sei lá, meditar nos diversos sentidos. Na verdade, é assim, eu acho que quando você se permite o ócio, chamado ócio criativo, é quando você tem mais contato com o inconsciente. Se a gente não se atentar para isso, a cultura faz com que a gente crie a ilusão de que a gente tem que viver 24 horas por dia conscientemente. Não é? E isso é danoso. Então, por exemplo, o ócio criativo, ele permite que você entre em contato. Na verdade, criações, elas dependem do ócio. Eu vou terminar com uma fala muito comum entre os filósofos. Sem ócio, não há filosofia. Não há arte. Não há teologia. Não há psicologia mesmo. Porque você não tem grandes observações quando você está focado para observar. Aquela observação que eu fiz lá da vizinha, eu fiz porque não era intencional. Se fosse, não teria feito. Eu poderia afirmar que a falta desse ócio criativo, ele sobrecarrega o inconsciente. Esse o ponto que eu queria chegar.
Ou não não? é só, não, ele bloqueia. Ele Ah, bloqueia sim. mais do que você está falando. Entendi. Não é? Por que que... Bom, eu vou pedir uma permissão aqui da Rafaela. A Rafaela foi minha orientando, minha supervisanda lá quase 2 anos, né, Rafaela? No Mackenzie. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ela nunca teve uma aula da qualidade que eu dou aqui. Teve um pouco, chegou perto, mas nessa qualidade não. Por quê? Porque ali tem um roteiro, tem um script, tem uma tradição cultural, tem um comportamento esperado. E, como um bom professor, eu tenho que entrar no script. Aqui o script é meu. Literalmente é mais fácil produzir o ócio criativo aqui do que lá. Faz sentido? E aí eu quero que vocês pensem nesta semana numa questão para vocês trazerem na semana que vem. A questão é: você aprende a jogar tênis, por exemplo, lendo o manual ou brincando com a bola? Não falem hoje. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Sam. Obrigada, gente. Boa noite, obrigado. Boa noite, boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, abraço. Até mais. É.